Livro de Levítico, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 47, com toda a referência e contexto da palavra. Contexto da palavra: os animais que se deve comer e os que se não deve comer. O versículo 1: Arão, dizendo eles. Versículo 2: Falai aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis, de todos os animais que há sobre a terra. No livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 4, está escrito lá assim: o boi, o gado miúdo das ovelhas, o gado miúdo das cabras, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 12, lá está escrito assim: no qual havia de todos os animais, quadrúpede e réptil da terra, e ave do céu. Versículo 13. E foi dirigido uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Versículo 14. Mas Pedro diz: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum, imunda. O versículo 3 do capítulo 11 de Levítico: todo que tem unha fendida e a fenda das unhas se divide em duas, remói entre os animais aquilo que comereis. Versículo 4: deste, porém, não comerei dos que remói, ou dos que têm unha fendida, o camelo que remói, mas não tem unha fendidas, este vós será imundo. Versículo 5: o coelho, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, este vós será imundo. Versículo 6: a lebre, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, esta vós será imunda. Versículo 7: também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói, este vós será imundo. Lá no livro de Isaías, capítulo 65, versículo 4, lá está escrito assim: assentados-se junto à sepultura, passando as noites junto aos lugares secretos, comendo carne de porco, caldo de coisas abomináveis nos seus vasos. O versículo 8 do capítulo 11 de Levítico: da sua carne não comerei, nem tocarei no seu cadáver, estes vós serão imundos. Lá no livro de Isaías, capítulo 52, do versículo 12, lá está escrito assim: Isaías 52, versículo 11: retirai vós, sai daí, não toquei em coisas imundas, sai do meio delas, purificai vós, os que levais os vasos do Senhor.
O Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículo 11, lá está escrito assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca do homem, mas o que sai da boca do homem, isso é o que contamina o homem. O versículo 9 do capítulo 11 de Levítico: isso comerei de tudo o que há nas águas, tudo o que te tem barbatanas, escama nas águas, nos mares, nos rios, naquilo comereis. No livro de Deuteronômio, capítulo 14, e versículo 9, está escrito assim: isto comerei de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatana, escama, comereis. O versículo 10 do capítulo 11 de Levítico: mas tudo o que não tem barbatanas, nem escama nos mares, nos rios, todo réptil das águas, todo animal vivente e há nas águas, esses serão para vós abominação. No livro de Levítico, capítulo 7, do versículo 8. Também o sacerdote que ofereceu holocausto de algum, mesmo o sacerdote terá o couro e o holocausto, o dote que oferece. Versículo 18: porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que ofereceu não será aceito, nem ele será imputado. As coisas abomináveis será que a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. O versículo 11 do capítulo 11 de Levítico: se vós hão, pois, abominação da sua carne, não comerei, abominarei o seu cadáver. O versículo 12: tudo que não tem barbatana ou escama nas águas será para vós abominação. Versículo 13: das aves, estas abominarei, não se comerão, serão abominação, a águia, o quebratoso, o chofrango, o versículo lá no livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 12, lá está escrito assim: porém, estas são as de que não comerei: a águia, o quebratoso e o chofrango. O versículo 14 do capítulo 11 de Levítico: e o milhano e o abústrio segundo a sua espécie. Versículo 15: todo corvo segundo a sua espécie. Versículo 16: o avestruz, o mocho, o cuco, o gavião segundo a sua espécie. Versículo 17: o bufo, o corvo marinho e a coruja. Versículo 18: a gralha, a sine e o pelicano. Versículo 19:
a cegonha, a garça segundo as suas espécies, a popa e o morcego. Versículo 19. Versículo 20. Todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma coisa abominação, é contra o Senhor. Versículo 22. Versículo 21. Mas isso comerei de todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, o que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Versículo 22. Dele comerei. Este é o gafanhoto, segundo a sua espécie, a sola, segundo a sua espécie, e o argol, segundo a sua espécie, e o agabe, segundo a sua espécie. No livro de Mateus, de São Mateus, capítulo 3, versículo 4, lá está escrito assim: Este João Batista tinha o seu vestido de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. Alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Versículo 23 do capítulo 11 de Levítico. E todo réptil que voa, que tem 4 pés, será para vós uma abominação. Versículo 24. Por esse serei imundo, o qual imundo será até a tarde. Versículo 25. Qualquer que levar os seus cadáveres imundo até a tarde. No livro de Levítico, capítulo 14, versículo 8. Aquele que tem de purificar, se lavará os seus vestidos, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água. Assim será limpo, depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Versículo 26 do capítulo 11 de Levítico. Todo animal que tem unha fendida, mas a fenda não divide em duas, e tudo que não remói, vós será por imundo. Qualquer que tocar nele será imundo. Versículo 27. E tudo que anda sobre as suas patas, falando de cachorro e gato, todo animal que anda de 4 pés, vós será por imundo. Qualquer que tocar nos seus cadáveres será imundo até a tarde. Versículo 28. O que levar o seu cadáver, lavará os seus vestidos, será imundo até a tarde. Eles vós serão por imundo. Versículo 29. Este também vós serão por imundo. Outros répteis que arrasta sobre a terra, a doninha, o rato e o cárgado, segundo a sua espécie. No livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 17, lá está escrito assim: o que santifica se purifica nos jardins, após os outros. O que come carne de porco é abominação, e o rato juntamente será consumido, diz o Senhor. O versículo 30 do capítulo 11 de Levítico.
e o ouriço cacheiro, e o lagarto, e a lagartixa, e a lesma, e a torpeira. Versículo 31. Estes vós serão por imundo, entre todo réptil, qualquer que os tocar, estando nele morto, será imundo até a tarde. O versículo 32. E tudo aquilo que sobre o que dele cair, alguma coisa estando ele morto, será imundo, seja vaso de madeira, vestido, pele, ou saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido na água e será imundo até a tarde, depois será limpo. No livro de Levítico, capítulo 15, versículo 12, lá está escrito assim: o vaso de barro em que tocar, que tem o fruxo, será quebrado. Porém, todo vaso de madeira será lavado com água. O versículo 33 do capítulo 11 de Levítico. Todo vaso de barro em que cair alguma coisa dele, tudo o que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. No livro de Levítico, capítulo 6, versículo 28. O vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida em um vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Versículo 34 do capítulo 11 de Levítico. Todo manjar que se come sobre o que vier tal água será imundo. Toda bebida que se bebe em todo vaso será imundo. Versículo 35. Aquilo que sobre o que cair alguma coisa de seu corpo morto será imundo, e o forno e o vaso de barro será quebrado. Imundos são, portanto, vós serão por imundo. Versículo 38. Porém, a fonte, a cisterna, que se recolhe água, será limpa, mas quem tocar no seu cadáver será imundo. Versículo 37. Se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, e esta será limpa. Versículo 38. Mas se for deitado água sobre a semente, e se dos cadáveres cair alguma coisa sobre ela, vós será por imunda. Versículo 39. E se morreu algum dos animais que vós serve de mantimento, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Versículo 40. Quem comer do seu cadáver lavará os seus vestidos e será imundo até a tarde. Quem levar o seu corpo morto lavará os seus vestidos e será imundo até a tarde. No livro de Levítico, capítulo 17, versículo 15, lá está escrito assim: toda alma entre os naturais, entre os estrangeiros, que comer corpo morto ou dilacerado, lavará os seus vestidos e se banhará com água. Será imunda até a tarde, depois será limpa. Versículo 41 do capítulo 11 de Levítico.
Também todo réptil que se arrasta sobre a terra será abominação, não se comerá. Versículo 42. Tudo que anda sobre o ventre, tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem mais pés, entre todo réptil que se arrasta sobre a terra, não comerei, porquanto são uma abominação. O versículo 43. Não façais as vossas almas abomináveis por nenhum réptil que se arrasta, nem nele vos contaminei, para não serdes imundo por eles. No livro de Levítico, capítulo 20, versículo 25, lá está escrito assim: farei, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, entre as aves imundas e as limpas. As vossas almas não farei abomináveis, por causa dos animais ou das aves, ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, as quais coisas parteides vós para tirar por imundas. Versículo 44 do capítulo 11 de Levítico. Porque eu sou o Senhor vosso eterno, portanto vós santificarei. Sereis santo, porque eu sou santo. Não contaminarei as vossas almas por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 6, lá está escrito assim: a vós me sereis um reino sacerdote, um povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Lá no livro de 1 aos Tessalonicenses, do capítulo 4, versículo 7, lá está escrito assim: porque não nos chamou o Eterno para imundícia, mas para santificação. Versículo 8. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim ao Eterno, que nos deu também o seu Espírito Santo. No versículo 45 do capítulo 11 de Levítico: porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso eterno, para que sejais santo, porque eu sou santo. Versículo 46. Esta é a lei dos animais, das aves, de toda a alma vivente, que se move nas águas, de toda a alma que se arrasta sobre a terra. Versículo 47 para terminar. Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se pode comer, que não deve comer. No livro de Levítico, capítulo 10, versículo 10. Para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo.
Este foi o livro de Levítico, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 47. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Fica com o Eterno. Até o próximo vídeo, se Ele quiser.